Convido você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler somente esse versículo para a nossa reflexão essa noite. Estamos nos aproximando da celebração da Páscoa, né? Páscoa que tem um significado muito particular para nós, e nós sabemos que ela também, apesar desse significado, ela tem um histórico, né? De onde é que vem a Páscoa? Nossa Páscoa era uma Páscoa diferente da Páscoa original. Porém, a Páscoa original ela era uma profecia da nossa Páscoa. Então, há uma ligação entre a Páscoa original, ou seja, a Páscoa dos judeus, e a Páscoa que nós celebramos. No próximo domingo, se Deus quiser, né, será o dia de Páscoa, o domingo de Páscoa. E tudo isso tem um contexto, né, que a gente sempre celebra. Como nós estávamos dizendo, a Páscoa original ela foi criada e foi celebrada pelos judeus lá no Egito, em memorial da libertação que Deus deu àquele povo quando eles ficaram ali por mais de 300 anos escravizados no Egito. Perderam toda a sua liberdade. No começo estava muito bom porque tinha José e ele era muito amigo do rei. Na realidade ele era o vice-rei, né, o vice-governador, e o povo judeu estava muito abençoado. Só que depois o rei morreu, o faraó morreu. Quem lhe sucedeu não era da mesma opinião e o povo judaico começou a entrar num processo cada vez de degradação. E na época em que eles foram libertos por Moisés, Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Nessa época a situação deles era já de escravatura, né? Eles já só ganhavam para o seu sustento, para o básico, não tinham direito a mais nada, e até o material, eles fabricavam tijolos, e até o material para fabricar tijolos estava a ser tirado, de uma forma de dificultar ainda mais a sua vida. E foi então nesse contexto que Deus ouviu o clamor do seu povo, libertou o seu povo do Egito, tirou o seu povo dali, usando o seu servo Moisés, e para que os judeus nunca esquecessem aquele momento marcante na sua história, Deus criou uma celebração, né? E essa celebração era a Páscoa dos judeus. E ela, então, todo ano, eles, mais ou menos por volta dessa época do ano, eles tinham esse ritual, essa celebração, que consistia, na verdade, de um jantar, né? É um jantar, os ingredientes estavam pré-definidos por Deus, eles tinham que comer um cordeiro. Por isso que a Páscoa, por exemplo, na Europa, aqui a refeição do dia de Páscoa é bacalhau, né? Na Europa ninguém come bacalhau no dia de Páscoa, gosta de comer bacalhau no Natal. Na Páscoa a gente come cordeiro, porque é essa a tradição judaica, entende? E como nós pegamos a tradição judaica, então a comida oficial de Páscoa é o cordeiro. Embora o nosso cordeiro lá é um cordeiro todo preparado, bem condimentado, né? O cordeiro dos judeus não era exatamente assim, né? Ele era servido o cordeiro, era servido com ervas amargas. Uma coisa amarga, ela não é uma coisa gostosa de se comer, né? É uma coisa meio desagradável na boca. E para que eram as ervas amargas? Para eles lembrarem dos tempos difíceis que viveram no Egito, né? E pão sem fermento, que é aquele pão bem fininho, né? Que ele não cresce, porque ele não tem fermento, é só farinha com água. Então ele não cresce, né? Tudo isso tinha uma simbologia. Nós lemos que na palavra de Deus, naquele processo de libertação, Moisés teve que convencer Faraó a deixar sair o povo. Houve uma negociação. Essa negociação foi muito difícil, porque várias vezes o Faraó aceitou, mas depois ele voltava atrás. Aí Moisés tinha que insistir de novo. E a coisa tornou-se tão difícil que Deus começou a fazer pesar a sua mão sobre a nação do Egito e sobre Faraó em particular, por causa da resistência de Faraó em deixar sair o povo. Deus não quis libertar o seu povo através de uma guerra civil, fazendo um levante militar dentro do Egito. Não, ele queria que fosse bem, que fosse numa negociação. Só que o Faraó resistiu muito a essa negociação. E uma das últimas pragas que Deus mandou sobre o Egito, que talvez até a última, né, que realmente convenceu o Faraó, foi a praga dos primogênitos, em que Deus fez passar o seu anjo, e o seu anjo tirou a vida de todo o filho primogênito de todas as famílias do Egito, né? E entre eles, o filho do próprio Faraó.
morreu também em consequência dessa prática, né? Só que o Senhor queria salvar o seu povo, então o Senhor lançou um desafio, né? Ele disse que eles teriam que matar um animal, um cordeiro, e espargir o seu sangue na ombreira da porta. As ombreiras são essas partes aqui assim. Tinham que passar o sangue aqui na lateral da porta. E em toda a casa em que o anjo do Senhor fosse passar e visse o sangue, ele não ia entrar. Ia poupar aquela família e aquele primogênito. Então todas as famílias judaicas que respeitaram, que obedeceram a esse ritual, a essa exigência de Deus, né? O seu primogênito foi poupado. E por que esse primogênito foi poupado? Porque um animal tinha morrido em seu lugar, né? Aí havia uma série de normas em relação a isso. Por isso é que eles continuaram comendo o cordeiro. O cordeiro falava desse animal que foi morto, né? Então todo ano cordeiros eram sacrificados, eram mortos para serem comidos na celebração da Páscoa, né? E falava do quê? Desse animal que foi morto. Tudo isso é uma simbologia que nos fala de Jesus, né? Da verdadeira libertação que havia de acontecer na cruz do Calvário. A Páscoa dos judeus já era uma profecia do que haveria de acontecer mais tarde. A verdadeira libertação havia de ser feita por Cristo e é uma libertação da verdadeira escravatura. Que a verdadeira escravatura não é a do Egito, a verdadeira escravatura é a do pecado, né? Que escraviza o homem e lhe rouba a liberdade de poder ser um adorador de Deus, de poder ser homens e mulheres de Deus. Então o pecado nos rouba isso, e Jesus precisava nos libertar. Isso quando é que aconteceu? Foi quando ele foi lá na cruz do Calvário, né? Então a Páscoa ela tem esse significado. Eu estou repassando o histórico da Páscoa desde a sua criação até o seu significado atual. Hoje o que é que significa a Páscoa para nós? Já não mais a libertação dos judeus do Egito, embora a gente lembre esse referencial, mas a gente celebra a outra Páscoa, né? A Bíblia diz Cristo, nossa Páscoa. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Por quê? Porque Ele é que foi então o tal cordeiro que foi dado em substituição, para que na hora que vier o anjo destruidor, Ele olhe para nós e nos veja lavados pelo sangue do cordeiro. Veja como se fosse o sangue de Cristo espargido sobre a nossa alma. E então na hora que Ele vir o sangue de Cristo, Ele vai nos poupar, né? E aquele que não tem o sangue de Cristo, depois esse vai ser levado, né? Esse é o significado da Páscoa. Então nós estamos nessa época de Páscoa, né? E a Páscoa ela tem dois grandes significados para nós. Por um lado é a paixão de Cristo, a sua morte, e por outro lado é a sua ressurreição, né? A vitória também. São duas conquistas enormes que Jesus conseguiu na cruz do Calvário. Uma ele conseguiu dando a sua vida, e outra ele conseguiu reavendo a sua vida, né? Qual foi a primeira conquista? Nós já falamos, a conquista da redenção. Ele deu a sua vida para nos ganhar, para nos redimir. Mas servia de alguma coisa se não houvesse ressurreição? Se a gente morresse e ficasse morto para sempre? Tinha alguma vantagem? Para que servia essa redenção? Se a gente morria e acabava, não é? Muita gente lá fora, querendo aplacar suas consciências culpadas, elas dizem que morreu e acabou. O apóstolo Paulo, nós sabemos que havia 3 grandes grupos de religiosos em Israel, né? E um desses grupos dominantes, que Jesus até teve que se confrontar com eles, eram os saduceus. E uma das características dos saduceus é que eles diziam que não há ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição. E quando nós vamos ler os escritos do apóstolo Paulo, nós percebemos que essas ideias de que não há ressurreição, que muita gente fala hoje, né, que o tal morreu e acabou, já existia no tempo do apóstolo. As pessoas acham que isso é uma novidade, pessoas que inventaram a pólvora agora, mas não. No tempo do apóstolo havia muita gente que dizia morreu e acabou, né? E por isso o apóstolo Paulo, certamente ele escreve, e ele diz assim, olha, se não há ressurreição, comamos e bebamos que logo morreremos. Vale a pena você estar a sacrificar, não. Vá viver a sua vida, folgue, né? Dê lugar ao prazer, porque você vai morrer e acabou, né? Não tem mais significado. Agora, se há ressurreição, então aí a situação é diferente. Porque aí você tem que pensar no que vai ser da sua alma depois da ressurreição. O que vai acontecer com a sua vida depois da ressurreição, né? E essa é a segunda grande conquista de Jesus na cruz do Calvário, que acontece no domingo, né? E que no próximo fim de semana a gente celebra. É o dia da ressurreição. Jesus morreu numa sexta-feira, ficou retido do sepulcro durante o sábado, e no domingo
de manhã cedo Ele ressuscitou de entre os mortos, né? Então nós temos esse significado. Então a minha expectativa é hoje conversar alguma coisa com vocês acerca da morte de Cristo e no próximo domingo a gente falar alguma coisa sobre a sua ressurreição, né? A sua segunda grande vitória. Então nós só temos esperança em relação a uma eternidade com Deus, essa ideia que a gente ouve falar desde menino e que a gente aprende também na palavra de Deus, que é a ideia de ir para o céu, né? Onde é que as pessoas tiraram essa ideia? Quem é que vai para o céu? Né? Do nada surgiu assim uma ideia das pessoas morrerem para o céu. E por que as pessoas vão para o céu? Vão fazer o que no céu? O que é que tem no céu? Né? Então todas essas ideias, elas vêm justamente da ressurreição. Não houvesse ressurreição, qual seria o significado de tudo isso? Né? Não valia nem a pena a gente estar aqui. A ressurreição é que dá realmente sentido a tudo. A gente às vezes não entende esse detalhe. Né? A ressurreição é que dá sentido a tudo. Não fosse a ressurreição, a gente estava perdendo o nosso tempo. Entende? Então a gente vai falar hoje sobre a morte de Cristo. Então Jesus, e uma das coisas que a gente precisa entender é que todo o propósito da vida de Jesus todo ele estava direcionado para a sua morte. Jesus veio a este mundo, ele nasceu para morrer. Ele estava predeterminado. O seu destino, se houvesse destino, nós não somos fatalistas de acreditar no destino, mas se houvesse destino, podemos dizer que o destino de Jesus estava traçado. No sentido de que todo o propósito de Deus para a vida de Jesus foi exatamente aquele que ele cumpriu. Ele precisava ir na cruz do Calvário. Era uma necessidade. Então ele já nasceu predestinado a morrer na cruz do Calvário. Entende? Então ele nasceu para morrer. E o texto que nós lemos hoje aqui nós não lemos ainda, né? Eu falei o texto, mas não li, né? Então, em Romanos, capítulo 5, versículo 8, usa para nós a morte de Cristo como a expressão máxima do amor de Deus, né? Ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a morte de Cristo ela é a expressão máxima do amor de Deus. Deus podia dizer, olha, eu te amo muito. Às vezes os maridos e as esposas, né, têm assim umas declarações de amor e de afeto, de meu amor, eu te amo, né? E às vezes o outro está assim meio chateado, às vezes a gente fala essas coisas numa hora errada, né? E o outro está meio chateado, com raiva, e diz assim, mas cadê o teu amor? O teu amor é o quê? É palavras, né? E Deus podia expressar o seu amor por palavras, né? Como ele diz lá em João capítulo 3, versículo 16, mas Deus prova, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sempre se preocupou em mostrar por atos o seu amor. Dizer eu vos amo, eu amo muito o meu povo, para Deus nunca foi suficiente, né? Então lá em João capítulo 3, versículo 16, ele diz que a vinda de Jesus já é uma prova do seu amor. Ali não está a falar exatamente da morte, está a falar da vinda, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deu ao mundo, o enviou ao mundo. Está a falar da sua encarnação, da sua vinda de Jesus. A vinda de Jesus a esse mundo já era uma primeira forma de Deus mostrar o seu amor. Porém, a sua morte não é só uma forma de mostrar, é uma prova, né? Nós costumamos dizer que Deus nunca provou nada a ninguém, nem precisa provar nada a ninguém. Deus não está devendo para ter que provar nada, né? É porque Deus nunca fez questão de provar, criou o mundo, nem como criou. Ele revelou a sua palavra, está escrita desse jeito, diz que foi em 6 dias, pelo poder da sua palavra, e deixa o nosso critério a gente acreditar ou não. O problema é seu, né? Lá em Romanos capítulo 1 diz que todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Se você quer acreditar que a palavra do seu poder foi Deus faça-se, como diz em Gênesis, você acredita. Se você quer acreditar que a palavra do seu poder foi usando alguns milhões de anos para cada etapa, você acredita. Se você quiser achar que aqueles dias ali são literais, você acredita. Se você quiser achar que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, como diz o apóstolo Pedro, também pode acreditar que ali não foi um dia mesmo, foram 1000 anos, foi um período de tempo. É o critério de cada um. Mas Deus nunca fez questão de explicar,
devia dizer assim, olha, eu quero provar que fui eu que criei mesmo o céu e a terra. Que essa história de Big Bang é mentira. Ele nunca fez questão de provar nada, porque ele não está devendo. Né? Ele diz, você quer saber, Deus só diz assim, lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, você quer saber que há um Deus Criador? Olhe para as coisas que estão criadas. Não olhe para mim não, olhe para as coisas que estão criadas. Você saia na rua, né? Quando chega perto de uma árvore, observa a complexidade daquele ser vivo, que é uma árvore. Observa um animal, um pássaro. Observa a água de um rio correndo. E eles observam essas coisas, você vai me encontrar lá. Observe, só faça isso. Deus nunca fez questão de provar nada, a não ser o seu amor. Né? O seu amor foi a única coisa que Deus quis assim, eu vou provar que eu realmente amo esse povo. E a forma como que ele escolheu foi a mais radical de todas. Foi dar a vida de um ser humano. Só que não foi a vida de um ser humano qualquer. Foi a vida do seu próprio filho. Né? Nós costumamos, às vezes a gente pergunta, para ajudar nós a entender o valor da vida de Jesus, a gente pergunta quanto é que vale o seu filho. Né? Todos nós temos filhos. Qual é o valor de um filho, do nosso filho? A gente diz não tem valor. Né? Qual é o valor do Filho de Deus? Se o filho de um ser humano fraco e vil como nós não tem valor, o Filho de Deus não tem muito mais valor. Né? Foi esse que ele escolheu para dar. Ele poderia ter escolhido o melhor dos homens. Né? Pegar nesses homens maravilhosos que já apareceram aqui na história da humanidade, gente muito boa, que fez obras admiráveis, e pegar para vou escolher aquele cara ali. Né? E vou sacrificá-lo em redenção. Já seria uma coisa muito nobre, mas Deus não se limitou a isso. Ele quis escolher o seu próprio filho e usá-lo como testemunho. Então a primeira coisa que a gente precisa entender em relação a essa prova do amor de Deus é que a prova do amor de Deus ela não aconteceu na cruz do Calvário somente. Ela começou logo na encarnação. Nós podemos dizer assim, a Igreja Católica ela desenvolveu este percurso, né, de celebração em relação a Jesus, que não está errado. A gente às vezes quer criticar tudo que a Igreja Católica, mas também não é certo. Né? Tem muita coisa que a Igreja Católica fez que está correta. Né? E uma das coisas que eu acho legal é justamente esse percurso. A gente chega no Natal e a gente celebra o quê? O nascimento de Jesus. Né? E num espaço de 3, 4 meses, né, 4 meses, a gente faz esse percurso de toda a vida de Jesus. Então lá no Natal a gente já estava começando a celebrar isso aqui. A prova do amor de Deus. Por isso é que João capítulo 16 fala de Jesus como prova do seu amor na sua encarnação. Ali não está a falar da morte, está a falar da sua encarnação. Né? É a dádiva de Jesus ao mundo, é a vinda dele, é ele sair lá da mão direita do Pai e se tornar homem. É pegar lá em Filipenses capítulo 2, a gente lê todo aquele processo de descida de Jesus da presença do Pai, na plenitude de Deus e de Filho de Deus, soberano, autoritário, dominador, com todo o poder, e ele fazer um processo descendente, né, degrau por degrau, até se fazer homem, e depois de ser achado na forma de homem, ir até ao final do processo e chegar à cruz. Né? Então todo esse processo é a prova do amor de Deus. Então a prova do amor de Deus, em primeiro lugar, ela começa com a encarnação de Jesus, o seu próprio nascimento. Porquê? Porque nós dissemos há pouco, Jesus veio para morrer. O propósito da sua vinda, da sua primeira vinda foi essa. Todo o propósito da sua vinda, por que Jesus veio há 2000 anos? Ele veio fazer a obra da redenção. Por isso que a gente ensina, com base na palavra de Deus, que Jesus vai voltar. E por que Jesus precisa voltar? Porque falta cumprir o restante da obra que ele tem que fazer aqui nesse mundo. Não é? A obra da governação, a obra de impor um governo global com a autoridade de Deus, tudo isso sabe fazer. Mas nada disso podia ser feito se Jesus não fizesse a redenção primeiro. Então, primeiro ele tinha que preparar o resgate. Primeiro ele tinha que pagar o preço que a justiça de Deus estava cobrando. E isso tinha que ser feito antes de tudo. Isso aconteceu realmente há 2000 anos. Então todo o propósito de Deus na vinda de Jesus há 2000 anos foi para que ele viesse morrer na cruz do Calvário e realizasse uma obra expiatória
pagasse o preço da nossa dívida para com o Pai e viabilizasse o perdão de Deus. Por quê? Porque desde o começo da humanidade, Deus estava oferecendo um perdão que não tinha uma base para esse perdão. Entende? Porque a justiça de Deus dizia que o pecado tinha que ser pago com a vida. O salário do pecado é a morte, diz lá Romanos capítulo 3, né? O salário do pecado é a morte. Então essa era a justiça de Deus. E a justiça de Deus, de Jesus para trás, estava oferecendo perdão sem ter havido morte. Mas você diz assim, mas não havia os sacrifícios? Havia, só que os sacrifícios eles não eram os sacrifícios do templo, dos animais, eles não eram aquilo que a justiça de Deus reclamava. O homem tinha que ser remido pelo homem. O homem não podia ser remido por um animal. Então o Antigo Testamento ele nos ensina que aqueles animais, primeiro eles eram figuras do sacrifício de Cristo. E segundo, eles não resolviam o problema do pecado, eles apenas cobriam. Né? Eles apenas cobriam o problema do pecado. Era como se Deus quer olhar para o ser humano e tem que o ver limpo. Mas só que quando ele olha para o ser humano, ele o vê sujo. Então, na hora que a pessoa oferecia um animal, ela era colocada como uma coberta sobre o seu pecado. Para que Deus olhasse e não visse o pecado, mas o pecado estava lá. Ele só estava coberto. Então, o máximo que o sangue dos touros e de bodes podia fazer era encobrir o pecado, não resolver o problema do pecado. Né? Agora, o sangue de Jesus Cristo não. Esse teve verdadeiramente o poder de lavar o pecado, né? De purificar. O sangue dos animais não tinha esse poder. Entende? O sangue de Jesus é que verdadeiramente tinha esse poder. Então, para que o perdão de Deus fosse viabilizado, inclusive o que ele já tinha feito para trás, sem ter tido uma base jurídica sólida para poder fazer, tinha que ser resolvido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Né? Por isso é que quando você vai ler o livro de Levítico, você vai ver que o primeiro sacrifício é o sacrifício do holocausto. O sacrifício do holocausto não é um sacrifício por pecado, é um sacrifício a Deus. Entende? É o sacrifício da adoração. É na hora que você se dobra o seu joelho, você vai adorar a Deus só para adorar. Você não vai pedir nada, você não vai reclamar de nada, você não vai agradecer, você só vai dizer que Deus é bonito, que Deus é belo, que Deus é maravilhoso, que Deus é adorável. Você só vai contemplar a Deus, isso é adoração. Né? Então, o primeiro sacrifício é a oferta de Jesus a Deus. Por Deus, independentemente do homem, a oferta de Jesus a Deus. Antes de tudo, Jesus na cruz do Calvário se ofereceu a Deus em holocausto, em sacrifício de adoração. O segundo sacrifício depois lá de Levítico é que é o sacrifício pelo pecado. Então, em segundo lugar, Jesus também morreu pelos nossos pecados. Mas antes disso, ele tinha que se oferecer a Deus. Por quê? Porque Deus vinha viabilizando o seu perdão sem ter tido uma base jurídica definitiva, sólida, relevante, que realmente lhe permitisse perdoar. Né? Deus não pode oferecer perdão só porque ele diz, não, hoje acordei bem disposto, vou perdoar todo mundo. Entende? Por quê? Porque Deus é justo. Então, na hora que ele perdoa um injusto, ele coloca em causa a sua justiça. Né? O pecado não pode passar impune. Deus não deixa, isso não acontece. Por que existe condenação? Por que existe inferno? Porque Deus não valida o pecado, Deus não anula. O pecado tem que ser pago. Todo pecado tem que ser pago, não tem condição. Isso é que as pessoas não entendem. E o que permitiu a Deus perdoar o pecado foi a obra de Cristo na cruz do Calvário. Por quê? Porque a obra de Cristo viabilizou o perdão. Sem ela, Deus não podia perdoar. Entende? Então, durante muito tempo, Deus ficou perdoando a crédito. Sabe como é que você usa o cartão de crédito? Para pagar com o dinheiro que você não tem? Né? Comprar uma coisa com o dinheiro que você não tem, você usa o cartão de crédito, né? Lá na frente você paga, né? Deus fez a mesma coisa. Deus usou o seu cartão de crédito do perdão, né? Mas a fatura para pagar do cartão de crédito, ela veio na cruz do Calvário. Entende? A fatura do cartão de crédito do perdão de Deus, ela foi paga na cruz do Calvário. Né? Tanto daqueles que ele já tinha perdoado, como dos que ainda iria perdoar lá para a frente também. Então isso era a necessidade da obra de Cristo. Então todo o propósito de Jesus na sua vinda a esse mundo, ele fez muita coisa maravilhosa, ele deixou palavras maravilhosas, nos deixou ensinamentos maravilhosos, mas o propósito primeiro da sua vinda foi para morrer, para ir na cruz do Calvário
e fazer aquela obra. Por que a vida de Jesus foi tão curta? Porque o emergencial era realmente a obra da redenção. Entende? O emergencial era a obra da redenção. Todos os ensinamentos que Jesus nos deixou são complementares. O fundamental da sua vinda foi a obra da redenção. Então, desde do Natal até a Páscoa, a gente celebra o quê? A preparação de Jesus para a sua morte, né? E não é por acaso que durante todo o seu ministério ele repetidas vezes falava sobre a sua morte, a necessidade da sua morte. Porque se o grande trigo não morrer, fica só ele. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Aí os discípulos não entendiam. Repreendiam Jesus. Diziam que tinha que ter compaixão dele mesmo, não devia falar essas coisas. Porque eles não entendiam a importância, o significado, a relevância de Jesus vir morrer na cruz do Calvário. Precisava, a gente precisava. Deus precisava. Deus precisava. Você diz, mas Deus precisa de alguma coisa? Precisa também. Por que ele precisou? Na hora que ele ofereceu um perdão sem ter uma base de justiça já consumado, ele se colocou em crédito, se colocou em cheque, entende? Ele se colocou em dívida. Só que, porém, era uma dívida que Deus já sabia como é que ia pagar. Não é como nós, às vezes, que a gente compra no cartão de crédito, a gente não sabe nem como é que vai pagar o cartão depois. Né? Mas a gente compra assim, mas Deus não. No plano de Deus, é porque a Bíblia diz que Deus já viu o seu Filho morto desde a fundação do mundo. Desde que o mundo é mundo, Deus olhou lá na frente e Deus já viu Jesus morrendo na cruz do Calvário. Ele já estava vendo como é que ele ia pagar a conta do cartão de crédito, do perdão dele. Através da morte de Jesus lá na cruz do Calvário. Então toda a vida de Jesus, ele veio a esse mundo marcado, escolhido, separado, para ir na cruz do Calvário morrer. O segundo detalhe que a gente também precisa de entender é que a viabilização da morte de Cristo tinha que acontecer durante a sua vida. Por quê? Porque Jesus precisava de ir na cruz do Calvário morrer uma morte substitutiva. O que é que isso quer dizer? Morrer em lugar dos outros. Morrer em meu lugar. Quem é que devia estar pendurado naquela cruz? Era eu. Mas ele disse, não, o Álvaro não vai, eu vou no lugar dele. Eu vou substituir ele. Né? Mas para que Jesus me pudesse substituir, a mim, a você e a toda a humanidade, para que ele nos pudesse substituir, ele tinha que ter uma vida sem pecado. Uma vida perfeita. Porque, como nós dissemos há pouco, o salário do pecado é a morte. Né? Por que é que a gente morre? Porque a gente peca. Né? A consequência do nosso pecado. Se Jesus tivesse pecado, quando ele chegasse na cruz do Calvário, ele ia morrer a morte de quem? A sua morte. Né? Se ele tivesse tido uma vida normal, comum, como qualquer ser humano, né? Que de vez em quando fala a sua mentirinha, de vez em quando sai um palavrão, que de vez em quando tem um pensamento errado, né? Que de vez em quando faz alguma coisa que não deve. Se ele tivesse vivido essa vida normal de qualquer pecador, ele ia na cruz do Calvário morrer a sua morte. Porém, ele tinha que viabilizar a possibilidade de chegar na cruz do Calvário e morrer não a sua morte, porque ele não precisava morrer, porque ele tinha vivido uma vida santa. E o salário do pecado é a morte, então só morre quem peca. E se ele não pecou, ele não precisava morrer. Né? Então ele viabilizou a sua morte através da sua vida santa. Por isso é que o apóstolo Pedro, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, em certo momento ele diz assim, no capítulo 10, ele diz que Jesus andou fazendo o bem. Jesus andou neste mundo fazendo o bem, ou seja, a sua vida foi caracterizada pela bondade, pela perfeição, pela retidão. Foi uma vida em que não se achou engano, foi uma vida perfeita, né? E essa vida perfeita realmente habilitou Jesus a poder chegar na cruz do Calvário e dizer assim, agora não vou morrer a minha morte, eu vou substituir os outros. Eu vou morrer em resgate de muitos. Né? Eu vou morrer no lugar dos outros. Então essa foi a intenção de Jesus ao percorrer todo esse percurso. Então finalmente ele chega na sua morte, na sua cruz, né? Chega ao momento da sua morte. Então a sua morte, a gente sabe que foi uma morte cruel, foi uma morte de crucificação. Os romanos, eles tinham diferentes tipos de níveis de pena de morte. Em função do crime cometido, a pena de morte podia ser menos dolorosa ou mais dolorosa. A morte por crucificação era a pior de todas, era a mais cruel, era para os piores crimes, era para aquela pessoa que realmente extrapolou demais. Então essa pessoa, e embora Jesus tenha vivido essa vida perfeita, essa vida santa, essa vida que não merecia a morte nem pela parte dos homens, nem pela parte de Deus,
Ele foi condenado à pior das mortes também, né? E a morte por crucificação. Lá na carta aos Hebreus, nós vemos assim no capítulo 2, versículo 9: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Olha que esse versículo aqui, ele resume bem aquilo que nós estamos aqui conversando, né? E ele diz que quando Jesus nasceu nesse mundo, ele nasceu um pouco menor que os anjos. O que é ser um pouco menor que os anjos? É ser homem, né? Porque nós somos menores que os anjos. Em poder, em autoridade, em capacidade, nós somos menores que os anjos. Então ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Aí o texto já diz, por causa da paixão da morte. Por que Jesus nasceu homem? Para poder morrer. Se ele nascesse anjo, ele não morria, porque os anjos não morrem, né? Os anjos são imortais. Então ele tinha que nascer homem. E por que ele tinha que nascer homem? Para morrer. Só para você entender que ele já veio marcado no DNA dele. Se houvesse tatuagem naquele tempo, não sei se havia, se não havia, e se Jesus fizesse uma tatuagem, alguém escrevia lá, morte, né? Porque ele já vinha marcado para morrer, né? O texto diz aqui que quando ele nasceu, ele já veio marcado para morrer, né? Por causa da paixão da morte. Depois ele diz, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então agora Jesus veio nessa condição, para que para agora ele chegar na cruz do Calvário e ir experimentar a morte. A nossa morte, não a dele, que realmente ele não merecia morrer, não tinha como ele morrer. Há muita especulação nisso aí. Alguns dizem assim, se não fosse a cruz, o que é que acontecia com Jesus? Será que ele morria como os outros homens, né? Então alguns dizem, alguns teólogos e teóricos das Escrituras dizem que ele não morreria. Se não fosse a cruz do Calvário, Jesus não iria morrer, porque o pecado é que condena a morte, né? E não tendo uma pessoa que conseguisse viver sem pecado, como ele conseguiu, ele não teria essa marca da morte. A morte não ia conseguir laçar ele, entende? Então essa é uma perspectiva. Não sei se isso é verdade, se não é, também não importa, porque na realidade Jesus não veio para viver uma vida para sempre. Ele veio para viver uma vida que o levasse a uma morte, né? Uma morte substitutiva, uma morte em lugar dos outros. Então o seu nascimento já apontava para a morte. E a vida que ele viveu foi uma vida que viabilizasse essa morte. O tipo de morte que ele tinha que morrer, uma morte substitutiva, né? Uma morte pelos outros, uma morte não por si mesmo. E qual era o significado e então a importância dessa morte? Nós encontramos 3 significados principais em relação à morte de Cristo. Em primeiro lugar, como nós já dissemos, a morte de Cristo veio para satisfazer a justiça de Deus. Deus reclamava a morte de um substituto. A justiça de Deus, ela reclamava a morte de um substituto. Reclamava o sangue derramado, né? Sem derramamento de sangue não pode haver remissão. Diz lá na carta aos Hebreus, né? Sem derramamento de sangue não pode haver remissão. Para haver perdão, alguém tem que dar a sua vida. É assim que a justiça de Deus funciona, entende? Por isso é que o animal, lá no templo, era sacrificado. Ele dava a sua vida. Só que não era um sacrifício final e definitivo. Por quê? Porque era só um animal. O homem tinha que remir o homem. Só o homem pode remir o homem. Então não podia ser um animal remindo o homem. Ele só conseguia acobertar temporariamente. Mas a solução final tinha que chegar depois, né? E essa solução final, ela veio através de Jesus. Então, em primeiro lugar, você pode imaginar assim, Deus oferecendo perdão, mas a sua justiça lá atrás está ardendo. Entende? E Deus está tentando manter a sua justiça ardendo sob controle, mas ela está ardendo. Porque cada vez o homem vai pecando mais, aí na hora que alguém se arrepende, oferece aquele sacrifício, Deus vai e perdoa, e a sua justiça diz, não está certo, ele é culpado, ele pecou, e esse animal não resolve o problema dele, a justiça de Deus fica ardendo lá atrás, entende? E Deus tentando segurar a sua justiça, enquanto ele está oferecendo perdão, mas alguma coisa tinha que acontecer. Então a morte de Cristo, em primeiro lugar, antes de tudo, ela veio para aplacar a justiça de Deus, entende? Para jogar como se fosse uma água naquele fogo, que a justiça de Deus, que fazia arder a justiça de Deus, né? Fazia Deus reclamar do ser humano, porque o homem pecava contra Deus e cada vez que Deus tentava alguma coisa, Deus pecava mais ainda, o homem pecava mais ainda e a justiça de Deus mais se inflamava.
Então a primeira coisa que Jesus veio fazer foi segurar a justiça de Deus, veio aplacar ela, veio satisfazer, está aqui. Reclamava sangue, está aqui o meu sangue. Reclamava a vida de um homem, está aqui a minha vida. Tinha que ser um homem perfeito, está aqui a vida do homem perfeito. Tudo que Deus estava cobrando, estava reclamando, Jesus foi lá na cruz do Calvário e satisfez. Pagou a conta do cartão de crédito. Entende? Pronto, está pago, não está devendo mais nada. Né? Mas quando ele terminou a obra da expiação, ele disse, está consumado, está pronto, está completo. Aquela expressão ali, consumado, quer dizer completo. Não falta fazer mais nada. Como ele dizendo assim, olha, quanto é que está devendo? São 30 bilhões, está aqui os 30 bilhões, não está faltando nem um centavo. Está aqui a quantia total, perfeita, completa, entende? Consumado. A primeira coisa que Jesus tinha que fazer era realmente aplacar a justiça de Deus que reclamava contra os pecados da humanidade. Em segundo lugar, ele tinha que viabilizar o perdão. Né? Porquê? Porque Deus só pode perdoar na hora que a sua justiça está satisfeita. E enquanto a sua justiça não está satisfeita, ele não pode perdoar. Né? Pois é que a gente estava dizendo. E como é que Deus perdoou antes? Colocou a crédito. Ele perdoou a crédito. Ele perdoou por antecipação, sabendo que Jesus iria pagar a conta lá na frente. Então não tinha como Jesus vir a esse mundo que não fosse para morrer. Entende? E em terceiro lugar, e por último, para lavar os nossos pecados. Você repara que só em último lugar é que entra o homem. É que entra a nossa necessidade. Os primeiros 2 pontos foi por causa de Deus. E só no terceiro ponto é que é por causa do homem. Primeiro ele veio por causa da justiça de Deus. Segundo ele veio por causa do perdão de Deus. E terceiro veio por causa da necessidade do homem. Não é? Por quê? Porque a gente não conseguia fazer a obra da nossa salvação. A gente não consegue agradar a Deus. É por isso que essa doutrina da obra da salvação pelas obras, ela é muito falha. Ela é falha por quê? Porque a gente não consegue agradar a Deus pelas nossas obras. E a palavra de Deus ela é muito clara. Você vai ler Efésios capítulo 2 e você vai lá ler que somos salvos pela graça, não por meio das obras, para que ninguém se glorie, não é? Mas pela graça sois salvos, pela sua misericórdia. Deus preparou essa obra. Não é? Nós não conseguimos. E por que eu não consigo fazer a obra da minha salvação? Nós somos tão ruins assim, que não temos nada de bom. Temos, com certeza temos. Né? Costuma-se dizer que não existe ninguém totalmente bom, nem ninguém totalmente mau. Né? Então, isso por quê? Porque todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. E o nosso problema é esse. É que a gente faz coisas boas com a mão direita e derruba as coisas com a mão esquerda. Né? A gente até acerta algumas vezes, só que a gente erra outras, a gente falha outras vezes. Pecado que é, a definição mais legal de pecado é aquela que você tem um alvo, né? Que a gente joga o dardozinho, né? Para espetar lá, e ele tem um centro, né? E o que é pecado? É errar o alvo. É você tentar acertar e você errar o alvo. Entende? A definição de pecado é essa. É errar o alvo. E quantas vezes a gente não erra o alvo? Às vezes a gente até chega perto, mas não chegou lá. Né? Às vezes a gente faz coisas legais, mas depois a gente derruba aquilo que faz. Então a gente não sai do 0 a 0. Para não dizer até que está no negativo. Né? Então como é que fica a nossa salvação? Então a nossa necessidade ela era muito grande. A gente precisava realmente de um Redentor. Precisava de alguém. Porque essa é a grande dificuldade que a gente encontra de convencer as pessoas que elas precisam de um Redentor, precisam de um Salvador, elas precisam de perdão. Não tem como a pessoa ir para a presença de Deus se não seja com base nos méritos de Cristo. Os nossos próprios méritos, eles não servem, eles são falíveis, eles são falhos. A gente faz coisa boa, mas a gente faz coisa ruim. Então a gente derruba a coisa boa que a gente faz com o ruim que a gente faz também. Né? Aí você diz, mas eu não fiz, mas pensou em fazer. Né? Já num desses dias a gente estava aqui conversando e eu falava assim, você já imaginou quantas pessoas já tinham morrido só com o seu pensamento? Imagina que tinha se materializado o seu pensamento. Né? Imagina assim, olhe para trás só um pouquinho. Você assim, imagina que se materializava o seu pensamento. De pessoas a quem você disse assim, devia morrer. Quantos é que já tinham embarcado? Um bocado deles, né? Se cada pessoa que a gente pensou, por um momento de raiva, às vezes até com justiça, né? Imagina a gente lê uma notícia, vê uma notícia na televisão de um cara
pegou uma menina, uma criança, estrupou ela e matou, esfaqueou, esquartejou, né? E a gente lê aquela notícia, qual é o pensamento que a gente tem? Tinha que estar no quinto dos infernos, né? Estaria errado? Não merece o inferno mesmo? Merece, né? Só que Jesus conseguiu perdoar um cara que merecia o inferno, que estava lá crucificado ao lado dele na cruz do Calvário, né? Porque a graça de Deus e a misericórdia de Deus, ela vai muito além de nós, né? Então às vezes a gente até mandava para o inferno alguns que merecem mesmo, né? Mas também mandávamos outros que, coitados, né? Erraram como nós também erramos. Mas no momento da raiva a gente até deseja a morte de alguém, né? Então o apóstolo João diz que quando, lá na sua primeira carta, ele diz que quando a pessoa ofende um irmão, quando a pessoa deseja a morte de um irmão, ele diz, você já é um homicídio. Tem um pastor amigo meu lá em Portugal que ele diz que todos nós somos homicidas em potencial. Todos nós. Se um dia nós fôssemos colocados numa situação extrema e tivéssemos uma arma na nossa mão e a gente tivesse o potencial de acabar com uma vida, a gente acabava. Se a gente tivesse na hora errada uma arma na nossa mão e uma vida na nossa mão, a gente acabava com ela. Movidos pela nossa raiva, pelo nosso furor, né, a gente acabava com essa vida. E a gente acha que a gente é muito bom. A gente acha que a gente é muito bom. Que merece o céu. Ninguém merece, né? Por isso é que Jesus precisou, em terceiro lugar, então, vir também resolver o nosso problema, né? Nossa alma é uma alma suja aos olhos de Deus. É uma alma que precisa ser lavada, precisa ser purificada. E a Bíblia nos ensina que o único purgante que consegue lavar a nossa alma é o sangue de Jesus Cristo, né? Foi derramado na cruz do Calvário, espargido sobre a nossa alma para nos purificar, né? Então esse é o significado e a importância da morte de Cristo. Resolver a questão de Deus e resolver a questão do homem. Resolver uma necessidade em que Deus se meteu na hora que ele resolveu começar a perdoar, e uma necessidade que o homem também tem de ter um verdadeiro Redentor. Alguém que realmente, não como aquele animal que dava a sua vida para acobertar o pecado, mas o pecado continuava lá por baixo, ele estava escondido. Alguém que realmente viesse e não acobertasse, mas tirasse completamente o pecado. Aí a palavra de Deus diz que agora Deus está em condição de dizer assim, de prometer que lança os nossos pecados no mar do seu esquecimento e deles não se lembrará mais. Então nossos pecados já não estão mais debaixo daquela coberta. Eles agora estão no mar do esquecimento de Deus. Deus olha e diz assim, como nós lemos também lá na carta aos Efésios capítulo 1, que Ele olha para nós e nos vê santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dele em amor, não é? Porquê? Porque Ele olha-nos com o filtro do sangue de Cristo, não é? O sangue de Cristo está entre nós e o pecado, não é? Há muitos anos eu fiz uma ilustração, vou terminar só com esse pensamento para nós concluirmos. Eu fiz uma ilustração, era um negocinho, não sei como é que se chama, uma película, só que ela é vermelha. Qual é o nome? Aquela película como se fosse um papel, só que ela é uma película, um plásticozinho, né? Que se usa muito para fazer acetatos, projetar. Esse papel vermelho, transparente. É, um papel vermelho transparente, né? E porquê? Porque a Bíblia Sagrada diz que o pecado tem cor. Você sabe qual é a cor do pecado? Sabia que o pecado tem cor? Né? Qual é a cor do pecado? É preto? É branco? É amarelo? Vermelho? Azul? Verde? Qual é a cor do pecado? A Bíblia diz que o pecado tem cor. A Bíblia diz que o pecado é como o carmesim. Né? Qual é a cor do carmesim? Vermelho. Né? Qual é a cor do sangue de Cristo? Vermelho. Né? Aí o exercício que eu fiz era justamente uma folha de papel escrito pecado em vermelho. Aí depois eu peguei um plástico desses, vermelho, né? E botei por cima. Sabe o que é que acontece? Não dá mais para ler pecado em vermelho por baixo, né? O pecado é vermelho, o sangue de Cristo é vermelho. Na hora que joga o sangue de Cristo em cima do pecado, o pecado desaparece. Entende? A ilustração é essa, né? E esse é o significado realmente. O sangue de Cristo entra e limpa o pecado, some o pecado. Então Deus olha e não vê mais o pecado, só vê o sangue de Cristo. Não vê o carmesim, vê só o sangue de Cristo. Entende?
E então ele se satisfaz. Agora eu olho para eles e realmente eu vejo pessoas com quem eu me agrado. Porque não vejo as manchas pecaminosas deles, só vejo as virtudes. As manchas deles foram lavadas com o sangue de Cristo. Amém? Mas que Deus nos ajude nessa época, então, de aproximação à Páscoa, a entendermos o significado e a importância da vinda de Jesus há 2000 anos, com a missão primeira e principal de realizar a obra da redenção. Ele veio para morrer, né? E ressuscitou ao terceiro dia, para depois agora a partir daí ele fazer o restante da sua obra. E também ao mesmo tempo nos garantir uma promessa maravilhosa, que é a promessa da nossa própria ressurreição. Por que é que a gente pode acreditar na ressurreição? Porque o nosso Senhor ressuscitou. Se o nosso Senhor não tivesse ressuscitado e a gente ficasse aqui pregando a ressurreição, será que seria credível? Alguém podia dizer assim, com base em que você está fazendo essa promessa? Como é que você pode prometer a ressurreição se ninguém ressuscitou? É justamente porque Jesus ressuscitou que agora a gente pode prometer a ressurreição, né? Nós estamos escorados na própria ressurreição de Cristo. Então é muito importante agora a gente também depois entender a ressurreição. Na próxima semana a gente fala sobre isso, amém? Que Deus nos abençoe.